Uma introdução ao livro de Daniel. Daniel escreveu seu livro em Babilônia. Ele provavelmente era um príncipe de Judá e foi levado para a Babilônia junto com outros nobres. Com o tempo, Daniel serviu como oficial do governo babilônico e, mais tarde, do governo medo-persa. Daniel começa seu livro contando os eventos que começaram em 618 a.C., quando ele ainda era jovem. Ele completou seu livro por volta de 536 a.C. Obadias, Ezequiel e Jeremias viveram na mesma época que Daniel. Eles viveram durante um período conturbado da história de Israel, quando, por exemplo, Jerusalém foi destruída. Daniel viu com os próprios olhos os medo-persas conquistarem Babilônia e a volta dos servos fiéis de Deus para Jerusalém. Mas ele não voltou com eles para Jerusalém, provavelmente porque já era bem idoso. O livro de Daniel tem 12 capítulos. Os capítulos 1 a 6 mostram, por ordem de acontecimento, algumas coisas que ocorreram na vida de Daniel e de seus 3 companheiros. Os capítulos 7 a 12 contêm os sonhos e as visões que Daniel recebeu de Jeová. Os capítulos 1, 3 e 6 mostram que Daniel e seus 3 companheiros resistiram a vários testes de fé. Quando eram jovens, eles se recusaram a comer e beber coisas que os tornariam impuros aos olhos de Deus. Um tempo depois, os 3 companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, enfrentaram uma morte com coragem. Eles foram lançados numa fornalha por se recusarem a adorar uma imagem que representava o governo de Babilônia. Anos mais tarde, foi decretado que as pessoas só podiam fazer orações a Dario. Apesar disso, Daniel continuou orando a Jeová e, por isso, foi lançado numa cova de leões. Em todas essas provações, Daniel e seus companheiros continuaram leais e Jeová os protegeu. Os capítulos 2 e 4 mostram como Jeová deu a Daniel a habilidade de interpretar 2 sonhos do rei Nabucodonosor. Todos esses sonhos vinham de Jeová e se cumpririam no futuro. O primeiro sonho foi sobre uma estátua enorme feita de vários metais. Essa estátua representava a ordem em que surgiriam potências que teriam uma grande influência sobre o povo de Deus. A profecia termina com a destruição dessas potências e com o reino de Deus governando toda a humanidade. O segundo sonho de Nabucodonosor foi sobre uma árvore que chegava até o céu. No sonho, a árvore é cortada e seu toco fica enfaixado por 7 tempos. Isso quer dizer que um governo seria interrompido. Mas o toco é deixado com as raízes na terra, o que mostra que esse governo seria restaurado. O capítulo 5 relata como uma escrita apareceu milagrosamente na parede do palácio onde o rei de Babilônia, Belsassar, dava uma festa. Daniel diz para Belsassar que aquela escrita é um aviso de que Babilônia seria conquistada pelos medos e persas. Isso aconteceu naquela mesma noite. Você sabia? Boa parte do livro de Daniel foi escrita em aramaico. O aramaico era um idioma bem comum no passado e usava as mesmas letras que o alfabeto hebraico. Os capítulos 7 e 8 descrevem as visões que Daniel teve de várias feras que representam a ascensão e a queda de Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia e de Roma. Também, Jeová dá ao seu Filho, Jesus, um governo eterno que vai substituir todos os governos humanos. No capítulo 9, vemos que ao estudar a palavra de Deus, Daniel percebeu que os judeus seriam libertados em pouco tempo. A seguir, lemos que enquanto Daniel orava, um anjo apareceu e revelou detalhes sobre o Messias. Os capítulos 10 a 12 contam que um anjo visitou Daniel de novo para animá-lo e dar a ele outra visão sobre o futuro. Boa parte dessa visão descreve uma luta entre 2 reis pelo poder. O cumprimento dessa profecia se estenderia até a parte final dos dias. O anjo garante a Daniel
que ele era aprovado por Deus e que, apesar de estar perto da morte, Daniel seria ressuscitado no fim dos dias. Enquanto lê esse livro, veja como Jeová dava valor à lealdade de Daniel. Como Jeová controla reis e reinos para realizar sua vontade. E como Jeová deu para Jesus um reino que vai durar para sempre e que vai substituir todos os governos humanos.